Boa noite, tudo bem com Boa noite, vocês? tudo. Meninos e meninas, bom, e aí, me deem um feedback. Eu ainda não dei conta de corrigir as provas, mas como que foi? Tranquilo? Para mim, tranquilo. E aí, Mara, foi bem? Põe o microfone. Não sei, professora. Não tem ideia? Não. Certo. Logo eu vou corrigir, tá? Eu pretendo terça-feira já estar com isso feito e corrigido, sem problema algum. Agora vamos dar sequência na nossa aula de hoje, tranquilo. Nós vamos mudar o tema, certo? E eu quero trazer com vocês aqui um detalhe. Hoje eu postei com antecedência, vocês conseguirem dar uma olhadinha no material que eu postei? Sim, já vi. Para quem quiser também, gente, tá lá, o material já foi postado e foi postado com bastante antecedência, tá? Só vou tirar o WhatsApp do computador porque eu coloquei apenas para mandar para vocês o link. Mas daí começa a me incomodar. Pronto. Bom, gente, conforme combinado, mudamos então a matéria. Hoje nós vamos falar sobre efeitos da condenação. Vejam, estamos superando a pena propriamente dita e vamos tratar então sobre efeitos da condenação. Primeiro, para saber o que é efeitos da condenação, nós temos que saber o que é uma condenação. Óbvio. O que é uma condenação? Gente, é simples. É um ato exclusivamente do Poder Judiciário, que por meio de um dos seus membros, um juiz, ou um desembargador, ou um ministro, tudo bem? Ato exclusivo do Poder Judiciário, que, representado por um dos seus membros, juiz, desembargador ou ministro, aqui uma parte muito específica. Depois de obedecido o devido processo legal, por quê? Porque vejam, quando vocês tiverem aula de processo penal, vocês vão, assim que começarem a estudar o processo penal, terem uma premissa básica. A premissa básica é o devido processo legal. Isto quer dizer o processo conforme a lei. O Estado não tem interesse, não possui interesse em qualquer condenação fora dos limites legais, ou pelo menos não deveria ter. O Estado, ele não interessa estar fora da lei pela sua própria natureza, certo? Então, é um ato do Poder Judiciário por meio de qual um dos seus membros, e depois de obedecido o devido processo legal, aplica uma sentença ou, se for no caso de um julgamento colegiado, tal como aquele prolatado por um tribunal, um acórdão apliquem sentença ou acórdão a pena correspondente a um agente culpável após reconhecer um fato típico e ilícito. Ok. Só que vejam, nós vimos até agora e estudamos a pena. A pena é o efeito primário ou o efeito principal da condenação. E a pena pode ser uma pena privativa de liberdade,
uma pena restritiva de direito, uma pena de multa. Ainda lembro a vocês que nós temos uma modalidade de pena sui generis, para quem gosta de ser extremamente técnico, que é aquela oriunda do artigo 28 da Lei de Drogas. Só que saibam, nós temos outros efeitos da condenação, aqueles que suplantam, que ultrapassam a pena, são eles os efeitos secundários. Tudo bem? Então, nós temos a pena como efeito principal, primário, mas nós temos outros efeitos da condenação, que são os efeitos secundários. Antes de entrar propriamente nesta toada de efeito secundário, eu quero trazer alguns pormenores com vocês. Primeiro, para falar em efeito da condenação, nós precisamos do quê? Da condenação propriamente dita. Mas em termos eminentemente técnicos, o que significa uma condenação propriamente dita? É uma sentença condenatória transitada em julgado ou também, como é reconhecida, irrecorrível. É uma sentença transitada em julgado, ou porque ela não foi recorrida, ou porque esgotaram-se os recursos, mas ela se tornou imutável. Sentença condenatória transitada em julgado. Ela se tornou imutável. Por quê? Porque ou não foi interposto recurso, ou porque se esgotaram os recursos cabíveis, certo? A partir do momento que a sentença condenatória se tornou imutável, dela advém seus efeitos. Os efeitos são nada mais, nada menos do que as consequências decorrentes desta decisão. As consequências decorrentes desta decisão que atingem o condenado. Consequências que atingem o condenado. Vejam, essas consequências podem atingi-lo diretamente ou indiretamente. Só que aqui a gente tem que fazer uma alusão. Nós já estudamos que o crime é, e está aqui no começo da aula, condenação de um agente culpável, reconhecido por ser o responsável de um fato típico e ilícito. O crime demanda fato típico ilícito praticado por um agente culpável. Porquanto a condenação exige fato típico ilícito praticado por um agente culpável. Por que eu estou trazendo novamente à mesa hoje a corrente tripartite, os elementos constitutivos do crime? Porque é a análise destes elementos que vão dar para nós as espécies de sentença. Por exemplo, se durante um julgamento decomposto perante o Poder Judiciário, na incidência à luz sob o manto do devido processo legal, olhem, um julgamento decomposto em juízo, sob o manto do devido processo legal, for reconhecido que o fato é atípico, o fato não é típico, não tem previsão na ordem jurídica objetiva, ou que é típico, mas foi praticado com uma causa excludente de licitude. Exemplo, legítima defesa.
E aí, na ausência de atipicidade do fato ou na presença de uma causa excludente de ilicitude, a sentença é absolutória. Por sua vez, pode ocorrer, olhem aí os elementos constitutivos do crime. Pode ocorrer que o fato seja típico e ilícito, mas o agente não é culpável. O agente não é culpável. Sentença absolutória. Cuidado! Se a ausência de culpabilidade for decorrente de uma exculpante, que é a inimputabilidade, olhem, novamente, nós já tratamos sobre isso e estamos, não sei se vocês percebem, nós estamos ficando cada vez mais técnicos. Olhem o que eu estou falando. O fato é típico e ilícito, não há culpabilidade. Ora, para ser crime e condenado, precisamos fato típico, ilícito e culpável. Não tem culpabilidade, não tem crime. Para ter crime, precisa dos 3 elementos. Absolve, sentença absolutória. Ocorre que, se a ausência de culpabilidade for decorrente da causa exculpante denominada inimputabilidade, não haverá consequências jurídicas. A sentença é absolutória, mas lembrem, ela ganha o condão, a espécie, por melhor dizer, de absolutória imprópria. Por quê? Porque não haverá consequências jurídicas, ao não ser, se for um inimputável, a medida de segurança. Porque inimputável é aquele que não tinha capacidade de entendimento ou determinação, mas ele precisa de sanção penal. Não de pena, mas de qual sanção? Da medida de segurança de caráter curativo. Porquanto não haverá, como regra, os efeitos da condenação. Todavia, vai haver apenas o efeito principal, que é a sanção penal na modalidade medida de segurança. Tudo bem? Então, a regra é sentença absolutória para fato atípico, excludente de culpabilidade fato atípico, excludente de ilicitude e exculpante de culpabilidade. No caso, nós temos uma espécie absolutória imprópria se a exculpante de culpabilidade for a inimputabilidade. Por quê, professora? Lembrem, simples assim. Por quê? Porque nada mais, nada menos vai derivar ali a medida de segurança como único efeito. O único efeito é medida de segurança como efeito principal e nada mais. Não haverá outras consequências jurídicas. Por quê? Porque a sentença é sim absolutória. Por sua vez, nós temos a sentença condenatória. É aquela que gera efeitos da condenação. Quando se é reconhecido fato típico, ilícito e agente culpável. E agora, até grifem, rasurem o meu material. Não é de semi-imputáveis, é observação. Por melhor dizer, é observação. Vou até salvar aqui. Observação. Professora, então nós já vimos o agente
imputável que pratica fato típico ilícito, não o inimputável. O imputável, ele leva uma sentença condenatória. E o inimputável, absolutória imprópria. Mas e agora? E o semi? E o semi? Gente, cuidado. O semi-imputável é aquele que está previsto no artigo 26, parágrafo único. Ele tem capacidade de entender? Sim, mas é relativa. Ele tem capacidade de determinar? Sim, mas é relativa. Vejam, mas ele não deixa de ter a capacidade de entendimento, o elemento intelectivo e também não deixa de ter a capacidade de determinação, o elemento volitivo. Só que é menor, é reduzido, é diminuto. Portanto, nesse caso, saibam, não deixa de ser sentença condenatória. A sentença é sim condenatória. Gera efeitos da condenação. Mesmo que a pena seja substituída por medida de segurança. Lembrem, isso pode ocorrer. O juiz pode analisar o caso concreto e, de acordo com o posicionamento do perito, substituir a pena por medida de segurança. Mas saibam, mesmo que haja esta substituição, a sentença considerou ele imputável, em que pese diminuída a culpabilidade, porquanto a sentença é condenatória, gera todos os efeitos da condenação. A única diferença é que o efeito principal, qual seja a pena, é substituído por outra modalidade, que é medida de segurança. Só. Não tem problema nenhum essa substituição, haja vista que ambas são sanções penais, ambas são gêneros de uma mesma espécie. E por fim, agora aqui é a letra D. Eu acredito que talvez vocês ainda não tiveram essa matéria, mas nós temos uma última modalidade de sentença. Esta modalidade de sentença, ela vai exigir um pouquinho aí de nós. Por quê? Esta modalidade... gente, eu tô sem vídeo. Esta modalidade, vocês podiam ter me avisado, né? É aquela que se chama sentença declaratória da extinção da punibilidade. Sentença declaratória da extinção da punibilidade. Professora, o que é isso? O que é esta sentença declaratória da extinção da punibilidade? Pois bem, vejam que interessante. Quando nós começamos a falar sobre pena, e eu comecei a matéria, eu passei para vocês um detalhe. Qual foi o detalhe? Um detalhe básico, né? Talvez um dos principais. Eu falei para vocês, desde o começo, o direito de punir do Estado é limitado. Ele é limitado no tempo, no espaço e no modo de execução. Sempre partimos desta premissa. E o que acontece? Pode ser que, no caso concreto, a sentença não julgue culpado, inocente, absolvo, condeno. Por quê?
Porque a sentença simplesmente irá reconhecer que, naquele caso concreto, o Estado não tem o direito de punir. Ele reconhece que, ele declara que, por alguma razão, está extinta a punibilidade. O Estado não possui o direito de punir. E aí, o Poder Judiciário, em sua decisão, no lugar de enfrentar o mérito culpado, inocente, ele simplesmente declara: não vou nem fazer esse julgamento, porque está extinto o direito de punir. Exemplo, prescrição. Passou muito tempo. O lapso temporal transcorrido pode fazer que o Estado tenha ali extinto o direito de punir. Então, o que ele faz? Ele não vai condenar, ele simplesmente vai reconhecer, declarando que está extinto o direito de punir. Tudo bem? Fazendo uma breve alusão aqui, então nós estamos falando do quê? Dos efeitos da condenação. Quanto aos efeitos da condenação, nós entendemos, são as consequências que atingem direta ou indiretamente o condenado, por meio de uma sentença penal transitada em julgado. Vimos que o pressuposto é a sentença condenatória e vimos que, de acordo com a teoria tripartite, ou seja, com os elementos do crime, a sentença pode ser absolutória, absolutória imprópria, condenatória e declaratória da extinção da punibilidade, certo? Detalhe: caso a sentença seja declaratória da extinção da punibilidade, vejam, o Estado não poderá punir. Está declarado a extinção da punibilidade. Logo, não gera qualquer consequência jurídica. Por que, Natália? Repito, porque não é enfrentado o mérito propriamente dito. Não se julga inocente, culpado, absolvição, condenação. Simplesmente é reconhecido a extinção da punibilidade. Portanto, não vai gerar efeito da condenação nenhum. Exemplo, súmula 18 do STJ. Uma das modalidades da extinção da punibilidade, que vai ser o próximo tópico, tá, gente? Logo nós vamos entrar nessa matéria, mas é o perdão. O perdão judicial. Olhem que interessante. A sentença que concede o perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Isto é súmula do STJ. Portanto, qualquer sentença que reconhecer uma causa extintiva da punibilidade, declarando que o Estado perdeu o direito de punir, ou que o Estado não ostenta o direito de punir, ela não é condenatória. Por não ser condenatória, óbvio, é muito óbvio. Ela simplesmente declara a extinção da punibilidade. Por tal razão, ela não é condenatória. Se ela não é condenatória, ela não gera efeitos da condenação. Muito fácil, tudo bem? Ótimo. Repetindo, como efeitos da condenação, nós temos o principal ou primário, que é a imposição de uma sanção penal.
A sanção penal poderá ser PPL, PRD ou multa, ou medida de segurança. Tudo bem. Medida de segurança como regra, arrumem aí o material para o inimputável e a título de exceção para o semi-imputável. Olhem na tela, o material está errado. Principal é PPL, PRD, multa ou medida de segurança. A medida de segurança como regra... não, aqui gente, perdão, eu que me confundi. A medida de segurança só vai ser aplicada como efeito da condenação para o semi-imputável. Eu estava confundindo aqui a leitura do material. Por quê? Porque se for, vou fazer uma observação. Se for inimputável, a sentença é absolutória. Então, como sanção penal, nós temos uma pena para o imputável ou medida de segurança para o semi-imputável. Por quê? Se for inimputável, é absolutória. Ótimo. Até aqui foi o que nós estudamos grande parte do primeiro bimestre. Agora, o que interessa para nós são os efeitos secundários, aqueles efeitos que não correspondem à pena propriamente dita. Olhem que interessante, e aqui é onde o pessoal começa a se confundir à toa. Os efeitos secundários poderão ter natureza penal ou natureza extrapenal. O que eu estou dizendo é que, mesmo sendo efeito da condenação, ou seja, mesmo sendo consequência de uma sentença penal condenatória, mesmo sendo consequência de uma sentença penal condenatória, nós podemos ter efeitos além da esfera penal, como exemplo, efeitos na esfera civil, na esfera administrativa, na esfera política e na esfera trabalhista, entre outros. Logo, os efeitos secundários, eles podem ser de natureza penal ou extrapenal. E outra coisa, mesmo sendo penal ou extrapenal, independente, podem estar previstos no Código Penal ou ter previsão fora dele. Professor, eu não estou entendendo. Você está entendendo sim. Olha que interessante. Olhem um efeito da condenação secundário que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Um pai que estupra a sua filha ainda criança, além de ter como efeito da condenação a pena, que é o efeito primário, o principal, ele também vai ter um efeito secundário, que é a perda do denominado pátrio poder, a perda do direito de ser pai, certo? Obviamente que ele não vai poder ser pai dessa criança e exercer sobre ela o pátrio poder. Por quê? Porque nós temos aí um efeito da condenação secundário. Mas vejam, este efeito secundário, ele não é de natureza penal, ele é de natureza civil, especificamente direito de família. Concordam comigo?
Tudo bem. E olhem que interessante. É um efeito secundário extrapenal. Extrapenal. Mas é um efeito secundário extrapenal que está previsto no artigo 91 do Código Penal. Então, saibam, os efeitos secundários, eles podem ser penal ou extrapenal. E eles, independente se de natureza penal ou de natureza extrapenal, eles podem estar previstos dentro ou fora do Código Penal. Exemplo, o pai que estupra o filho. Efeito secundário extrapenal com previsão no artigo 91. O servidor público que é corrompido e pratica crime contra a administração pública. Olhem, ele perde a função que ele ocupa, ele perde a função pública. E aí, efeito da condenação secundário extrapenal de natureza administrativa. Mas, mesmo possuindo natureza administrativa, está previsto aonde? No Código Penal. Então, saibam, nós temos o efeito da condenação principal, que é a sanção penal, e nós temos os efeitos da condenação secundárias, que podem ser de natureza penal ou extrapenal. Primeiramente, eu quero falar com vocês sobre os efeitos secundários penais. Efeitos secundários penais. Vamos lembrar, vocês tiveram aula comigo. Um efeito secundário penal. Olhem, é um efeito de natureza penal, mas que não é a pena propriamente dita. É outro. Lembram que nós falamos do sursi, da suspensão condicional da pena? Se você é condenado durante o sursi, você tem o quê? A revogação do sursi. É um efeito secundário de natureza penal. Se você é condenado por um novo crime e está em livramento condicional, nós temos o quê? A condenação naquele crime novo, como pena, mas no crime antigo, a revogação do livramento condicional. Então, saibam, os efeitos secundários penais pode ser a revogação do sursi ou do livramento condicional, pode ser a possibilidade de gerar reincidência. Você foi condenado por um crime, você vai ter como efeito principal a pena, mas a partir dessa condenação, você tem a possibilidade de gerar a reincidência. Nós temos o impedimento de vários privilégios. Existem alguns privilégios que vocês vão ver mais para frente, que é um furto privilegiado, uma apropriação indébita privilegiada, mas só vale para aquele que não tenha nenhuma condenação. Se tiver condenação, é um efeito secundário penal. Ele vai além da pena, que é estar impedido de vários privilégios e de ter vários benefícios, tal como, às vezes a gente ouve falar, mas tal crime deu cesta básica no juizado. Deu acordo. Um pediu desculpa para o outro no juizado. Por quê? Simplesmente porque era uma infração de pequeno potencial ofensivo e por não ter uma condenação, a pessoa teve direito a um benefício. Se ela tiver uma condenação, como efeito condenatório secundário, ela também não vai poder ostentar esses benefícios. Portanto, os efeitos secundários penais, eles estão dispostos ali
na nossa ordem jurídica penal. E eu trouxe alguns para vocês. Agora, o que mais nos interessa são os efeitos secundários extrapenais. Antes de adentrar nos efeitos secundários extrapenais, eu vou sair e aí eu mando o link para já ir para a aula de novo, tá bom? Ok. Só um minutinho.